Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Continuemos com assuntos relacionados com o Papa, com o ofício do Papado, e desta vez venho falar acerca de um título não oficial do Papa, que é determinado de Santo Padre. E há por aí muita confusão, pode haver pessoas por aí que pensam que este título de alguma maneira enfatiza ou põe como superior o estado espiritual da pessoa do Papa, não é? Temos que definir aqui bem uma coisa para a gente estarmos aqui claros, temos aqui clareza, é que tudo, portanto, todos concordamos que somente Deus é santo, por sua essência, não é? Sua própria essência, Ele é santo. Mas, no entanto, uma pessoa ou um lugar ou algo associado a Deus também pode ser chamado de santo. Por exemplo, dou-vos um exemplo de uma passagem, eu podia enumerar aqui várias, mas dou-vos só uma. Por exemplo, do livro de Levítico, capítulo 10, versículo 17, fala de um lugar santo e de uma oferta santa a Deus. Consoante aí a vossa tradução pode também, em vez de lugar santo e oferta santa, pode dizer lugar sagrado ou oferta sagrada, mas vai dar tudo ao mesmo, portanto é uma coisa santa, não é? Portanto, o cargo, quando a gente diz Santo Padre, não é? Quando a gente aplica este título ao Papa, o santo está-se a referir ao cargo, à posição, não é? De como ele é o líder da Igreja, não é? Não é? Como o povo, como nós somos o povo santo de Deus, não é? E ele é o líder desse povo santo, portanto ele é chamado de Santo Padre. Portanto, o santo não tem nada a ver com a espiritualidade do Papa ou com a santidade da pessoa do Papa. Não tem nada a ver, porque já disse em vários vídeos, e por acaso acho que foi no vídeo anterior, que o Papa não é superior a Cristo nem nada, é só simplesmente o seu representante e é um pecador tal e qual como nós. Este Papa Francisco tem dito várias vezes mesmo essa frase, que ele é um pobre pecador, e já publicamente disse que frequentemente confessa os seus pecados, não é? Recebe o sacramento da penitência de 2 em 2 semanas, mais ou menos. Portanto, é isso. Há aí, não é? Em várias igrejas aí, protestantes, que, não é? O pessoal pega lá na Bíblia, vai ao capítulo 17 de São João, e lá no versículo 11 vemos Jesus a rezar ao Pai, a falar com o Pai, não é? Com Deus, e Jesus aplica mesmo este título, Pai Santo ou Santo Pai, não é? Quando a gente diz Padre, a palavra Padre vem da palavra Pai, tal qual como Papa. Papa vem de papá, Pai. E portanto eles pegam nessa passagem e mostram à gente católica, olha, vocês estão a cometer uma blasfémia, eles estão a aplicar o santo nome de Deus ao Papa, a um mero humano, vocês estão a blasfemar, não sei o quê. Jesus está aqui, olha, Jesus aplica somente a Deus o título de Pai Santo, não é? Ou Santo Pai. Portanto, não tem nada a ver, meus irmãos, não estamos aqui a cometer blasfémia nenhuma, não estamos a aplicar nada do que é próprio de Deus ao Papa. Isto vem até desde o começo do cristianismo. Por exemplo, temos registros do século III, já no século III, temos registro que o termo, por exemplo, o termo Papa era aplicado a todos os bispos, todos os líderes da Igreja, não é? Assim altos, da hierarquia, eram chamados de Papas. Já no século III temos esse registro, temos, por exemplo, registro ao patriarca de Alexandria chamado Heracles, e também a Marcelino, 29º bispo de Roma, que é o Papa, não é? Já existia esta atribuição deste título Papa, portanto, a todos os bispos, não é? E o Papa, assim, o Papa de Roma, o bispo de Roma era chamado de Papa. Só depois, não é?
Só depois do século VI é que as pessoas começaram então a reservar só o título de Papa aos bispos de Roma, não é? A partir daí é que começaram portanto, a chamar o bispo de Roma de Papa, não é? Portanto, não tem aqui blasfémia nenhuma. Isto vem da tradição cristã, vem já dos primeiros séculos da Igreja. Portanto, não há qualquer problema nenhum em referir-se ao Santo Padre, ao Papa de Santo Padre ou de sua santidade. Isto não tem nada a ver com a sua natureza, tem a ver com o quark, com a possessão, que é bastante importante. E claro que para nós católicos é maravilhoso este dom que Jesus decidiu atribuir, não é? A suprema liderança da Igreja para o bem da sua Igreja, e temos bastante apreço pela pessoa do Papa, porque é uma pessoa, lá está, importante, e que temos bastante reverência, carinho e amor. Daí que peço novamente que continuem a rezar pelo Santo Padre, porque ele precisa bastante das nossas orações para conduzir bem a Igreja de Cristo no mundo, ensinando o Evangelho. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.